Jesus.
glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus, Jesus. Galileu, Jesus, Jesus. Chamar as crianças à frente para nós orarmos. Estenda sua mão direita para cá, concordando com a nossa oração, abençoando assim a vida das nossas crianças. Pai, obrigado, Deus, por esse momento especial onde nós vamos ser ministrados. Clamamos, Deus, a direção do Teu Santo Espírito sobre a vida de cada professor, de cada professora que também vai ministrar sobre a vida das nossas crianças. Que possa cair realmente como uma semente em terreno fértil, que venha dar muitos frutos sobre a vida dos nossos filhos, Deus. Queremos Te louvar, queremos Te bendizer, Deus, pela vida de cada uma das nossas crianças, Deus, porque conforme diz a Tua palavra, elas são herança do Senhor na nossa vida, Deus. E como é bom para nós vir, Deus, celebrar o Senhor e também ter o privilégio de ter os nossos filhos Te conhecendo desde pequeno, Deus. Que eles Te amem, Deus, que eles sirvam o Senhor, que eles sejam servos e servas do Senhor. Essa é a nossa oração aqui nessa noite, no nome de Jesus. Amém, Deus. Olha para quem está do lado, fala, que bom que você veio, meu irmão. Deus te abençoe. Olha quem está atrás de você aí. Que a graça do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Eu queria desafiar vocês só a reforçar aqui o nosso acampamento. Então faz tempo que não tem acampamento para a nossa igreja. O acampamento não é de adolescente, não é de criança, não é de adulto, não é de jovens, é da igreja. Bom, então todo mundo fala, eu estou velho e tal, eu não sei se é para criança, é para todo mundo. Então tem quarto para casais, tem quarto para juntar todo mundo, tá bom? Desde que durma de madrugada, vai ter quarto para todo mundo. Nós esperamos. Então nós queremos aproveitar o feriado e passar 4 dias juntos. Então nós queremos abrir mão de estarmos juntos. Com os irmãos do primeiro culto, o pessoal da célula. Então nós colocamos um preço que a gente vai alugar o lugar. Né? Se você falar, mas está difícil, nós vamos parcelar em 3 vezes. Você pode pagar agora, abril, maio e junho, tá? Para a gente poder, porque a gente quer que todo mundo vá. Pastor, minha família é muito grande, vai ficar caro, então avisa lá, a gente vê o que você pode pagar, o que a gente pode fazer por você. Nós queremos que vá todo mundo, estamos esperando pelo menos umas 180 pessoas lá, tá bom? Então, faça a sua inscrição rápido, senão você vai ter que levar barraca, tá bom? Então, aproveita correndo aí, tem um lugar é simples, mas tem alguns quartos com banheiro do quarto, então dá para, se você quiser ir, ver você, esposa, levar os filhos. Então os adolescentes, vai ter quarto para os adolescentes? Vai, dormir com os pais. Então vai ter lugar. Então aproveita aí essa oportunidade. Não perca então o nosso acampamento. O pastor Alex Machado vai estar com a gente. Nós estamos tentando ver também o pastor Marcelo, né, que é do sábado de São Paulo. Ele está para confirmar, para estar junto com a gente aqui. Então você não pode perder. Marque na sua agenda, esteja com a gente. Tá bom? Nós vamos orar agora, especialmente pela vida da Carolina. A Carolina já está internada desde o começo da semana e sexta-feira ela foi transferida para o CTI, ela não estava bem, ela estava conversando ainda no finalzinho, quinta-feira, finalzinho da tarde, ela estava com muita falta de ar, mas ela estava consciente ainda, mas ela foi na sexta, eu estou batendo os clientes, né? Então ela foi transferida e no sábado, ontem eu estive lá, ela está entubada,
E na sexta-feira as filhas foram e a médica falou de 100%, ela tem 0,5% de vida. Os médicos foram muito duros com ela, diz que o pulmão não está respondendo. O caso dela gravou e mesmo com informação hoje que não mudou o quadro dela. Então nós vamos ter um tempo para clamar pela vida dela. Uma mulher de fé, de oração. E o Êxodo estava junto comigo na hora lá, a gente perguntou como ela estava, ficando sozinho, né? Não tinha pessoas junto com ela, só na hora da visita. Ela falou, não, pastor, preocupa não, Jesus está segurando a minha mão todos os dias aqui. Perguntei se ela sabia, ela era do CTI. Nós vamos clamar pela vida dela, clamar também pela Maria. Nós já estivemos orando aqui no primeiro culto. O Antônio está aqui com a gente, né? A Maria já tem tempo que ela sofre com enfermidade, mas tem agravado muito, né, Antônio? Ela está passando muito mal também, muita falta de ar, pressão, diabetes, coração, enfim, muitas coisas que estão agravando a vida dela. Ela está passando muito mal. Ela está em casa, mas está com medo de ir para o hospital e ficar lá, né, Antônio? Ela não foi coisa de fato, se eu for lá, eles vão segurar. Então nós estamos orando para que Deus possa cuidar dela e cuidar também da nossa irmã Varonilda. Vamos curvar a nossa cabeça? Ora para que o Senhor visite a Varonilda lá no CTI. Deus dê graça, Deus realmente faça um milagre dele sobre a vida dela. Ainda que ela ande pelo vale da sombra da morte, ela sinta a presença do Espírito Santo, ela sente o abraço do nosso Deus. Olha para a vida da Maria, para que Deus na casa dela, que Deus leve o refrigério, que Deus leve a cura. O Antônio que está junto com a gente, que tem passado por esse momento, vendo a esposa sofrendo, que Deus sustente, que Deus dê força. Senhor Deus, nós nos rendemos hoje como igreja para clamar piedade e misericórdia sobre a vida da Varonilda. Pai, essa mulher é mulher de fé, batalhadora. Ela tem passado por muitas provas, ó Pai, de enfermidade, desde que eu vim aqui. Mas ela sempre tem um sorriso no rosto, ela sempre tem uma palavra de fé para nos dar. Ela está no CTI. Ó Deus, os médicos já desenganaram. Mas o Senhor tem autoridade sobre a vida, o Senhor pode surpreender os médicos, o Senhor pode fazer algo sobrenatural naquela CTI essa noite, essa madrugada. E, ó Pai, nós consagramos a Tua serva mais uma vez, ó Pai, que já se entregou, já se lançou inteiramente nas Tuas mãos. Mas nós sabemos que a vida dela está diante de Ti, e nós suplicamos hoje, ó Pai, com o Teu povo, que o Senhor olhe para ela, que o Senhor ministre mesmo a Tua graça. Pai, que o Senhor venha cumprir a Tua vontade, que o Senhor venha trazer a cura do Senhor sobre a vida dela hoje, na autoridade do nome de Jesus. Deus, nós clamamos pela vida da Maria, Pai, que também sofre muito no seu lar, é desconforto, não consegue deitar, tem às vezes até meio sentada. Senhor, tanta falta de ar que ela está sentindo. Pai, nós queremos clamar pela cura física, cura emocional, Pai. Que o Senhor possa levar um renovo, um refrigério, que ela veja um milagre, a visitação do Senhor sobre a vida dela. Abençoa o Antônio que está aqui hoje, Pai, que o Senhor venha sustentar a vida dele, renovar o físico, renovar o emocional, e que ele possa experimentar, Pai, desse milagre, dessa visitação preciosa do Senhor sobre a casa dele, sobre a esposa dele. Meu Pai, nós queremos colocar cada um de nós que estamos aqui nessa noite, porque nós estamos no Teu milagre, nós vamos ouvir a Tua voz, vamos ser tocados pela Tua palavra. O Espírito Santo tem piedade de nós já confessamos os nossos pecados no começo desse culto, e nós pedimos agora, ilumina os nossos olhos, toca o nosso coração, fala, transforma, e que esse mês é o mês de falar sobre fé, desperta a fé no nosso coração. Ó Deus, a Tua palavra diz que a fé é um dom, por isso, ó Deus, conserva esse dom e aumenta a nossa fé. Nós não queremos ser crianças levados de um lado para o outro, nós não queremos ser uma geração de pouca fé, uma geração incrédula, mas nós queremos ser uma geração que vivencia o milagre do Senhor no nosso tempo. Por isso, ó Deus, fala a cada um de nós e transforma as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia então, no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 17. Do versículo 8 até o versículo 16. Viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e pouco de azeite no botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho.
comeloemos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui fora, depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez, segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. O pastor Platini começou o mês passado o tema fé. Nós podemos falar hoje, então tenha fé, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Quando fala de fé, logo nós pensamos em sobrenatural. Não tem como ligar a fé ao sobrenatural. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque nós adoramos um Deus que nós não vemos, um Deus que é Espírito, um Deus que se revela na realidade e faz coisas acontecer. Quando nós falamos em sobrenatural, nós falamos de milagre. A palavra milagre, ele vem da ideia do assombro. Acontece algo que você assusta, porque pelos meios humanos, pela realidade, é impossível de ser realizado, e aí então acontece algo sobrenatural. E o Platini falou muito semana passada sobre obediência e prática, que a fé não vem de um potinho, a fé ela vai acontecendo, dia a dia a fé acontece. E a fé é quando nós ouvimos a palavra do nosso Deus, e aí nós colocamos fé, ou seja, nós acreditamos e nós obedecemos, e isso gera uma ação, isso gera uma atitude, é onde que Deus visita então com o seu milagre. E não é apenas acontecer algumas coisas, como foi meu enfoque da semana passada, mas de resgatar a nossa obediência à voz de Deus e a nossa prática, porque fé sem obras, ela é morta. Ou seja, como que nós mostramos que nós cremos em Deus? Através das nossas obras. Só que quando nós falamos de fé, um texto que me vem muito à mente é de Romanos, quando Paulo fala que devido às circunstâncias, aos problemas, às enfermidades, você começa a orar, você começa a clamar para Deus mudar a história, para Deus trazer a cura, para Deus trazer um renovo, uma restauração. E ele fala que muitas pessoas chega um momento que você não tem força mais, porque já passou muito tempo, ou porque está grave demais o problema. E você chega num momento que você fica em dúvida, porque você não sabe se você ora para Deus fazer um milagre, ou se você ora para Deus dar força para você enfrentar a situação. Porque se você não sabe se Deus realmente tem uma obra de cura, uma obra de restauração, ou se Deus vai fazer igual ele fez com Paulo: minha graça te basta, não vou te curar, e assim você vai caminhar. E Paulo fala que nesse momento de dúvida, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então há uma dualidade. De um lado, nós falamos que a fé move o sobrenatural, mas do outro lado, nós falamos que a vida tem problemas. Nós falamos que o Evangelho, não tem como viver o Evangelho sem a cruz, sem passar pelas tribulações, sem passar pelas provas. E como nós não somos adeptos dentro da teologia da prosperidade, nós cremos que através da fé, Deus pode fazer o sobrenatural. Mas através da fé, Deus nos dá força para viver o nosso dia, para enfrentar as enfermidades, para enfrentar a morte, passar pelos momentos de dor. E nós vamos dividir esse sermão em dois temas, ou seja, um para hoje e um domingo que vem. Porque hoje nós vamos falar do sobrenatural. Porque muitas vezes nós ficamos com medo de não acontecer, de Deus dizer não, e aí nós focamos muito no sofrimento. Eu acho que muitas vezes na igreja falam mais de a gente ter força para enfrentar o problema do que nós vivenciarmos o milagre. Mas biblicamente não tem como negar que Deus pode surpreender ainda hoje. Deus pode curar, Deus pode libertar, Deus pode converter pessoas, Deus pode mudar o coração de pessoas, porque Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo eternamente. Então Deus ainda pode fazer. Jesus, ele fala no Evangelho de João: se vocês crerem em mim, vocês farão as mesmas obras que eu faço, e maiores obras farás. Então nós temos que sair do pessimismo, sair do medo também de não acontecer, e nós temos que nos aprender a entrar na presença de Deus e realmente batalhar pelos milagres, de poder ter essa ação, de ter essa prática que vai mobilizar o sim de Deus e que uma resposta vai vir. E aí domingo que vem nós vamos ver que tem momentos que o milagre vai ser Deus nos dá força para enfrentar a dificuldade, que muitas vezes Deus vai dizer não,
Deus vai falar assim, é assim que vai ser, e nós vamos ter que enfrentar, mas Deus estará conosco, como foi a promessa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Nós temos a promessa de Jesus falando, eu venci o mundo. Tenha fé e bom ânimo, porque eu venci, ou seja, eu ressuscitei, e da mesma forma vocês vão ressuscitar. Então é na vitória de Jesus que nós apropriamos da nossa vitória, de um dia nós estaremos com Ele. E esse texto em particular, ele fala então de um milagre. O contexto é um contexto de fome e de miséria, porque no reino de Israel, Acabe está no trono, Jezabel, sua esposa, nós sabemos que era uma mulher muito má. Eles não temiam a Deus, eles blasfemavam contra Deus, eles viraram as costas para Deus, e eles escolheram cultuar e devotar a vida deles a Baal. Baal era considerado então um deus da fertilidade. Baal era considerado o Deus que dava chuva, porque vem a chuva, a terra se torna fértil, então consegue produzir. Porque quando o céu é cerrado, a chuva não vem, mesmo se a terra é boa, o sol escaldante vai matar aquela plantação, vai matar o gado. Então eles veneravam Baal, eles cultuavam Baal, que tinha um certo momento, algumas correntes mitológicas falam, que Baal tinha uma guerra e Baal morria, mas ele tinha o poder da ressurreição e ele ressuscitava, e quando ele ressuscitava, ele mostrava a vitória total e caía a chuva sobre a terra. E alguns falam então que havia esse culto a Baal, porque Baal é o Deus da fertilidade. Deus vendo tanta rebeldia do povo de Israel, Deus convoca eles e fala, vai até Acabe e avisa ele que a chuva vai parar. Vai até Acabe e diz, a partir de hoje não vai cair uma gota de água mais na terra, e vocês vão saber que o Deus de vocês é falso. Só existe um Deus da vida, só existe um Deus da fertilidade. Eu sou esse Deus, e a partir de hoje pode orar para Baal o tanto que vocês quiserem, porque Baal não vai fazer nada. Baal vai ficar de mãos atadas, porque eu estou acima de Baal. E Elias então vai até Acabe e confronta Acabe e fala, assim diz o Deus de Israel, ao qual você está reinando, não vai chover. E aí depois do texto você vai lembrar, e foi o momento que nós lemos, Deus falou, olha, vai até Serepta, que pertence a Sidom. Sidom não estava às margens de Israel, era um povo pagão. Deus falou assim, sai de Israel e vai até um povo pagão e permanece lá. E lá eu dei ordem para uma viúva te alimentar. E aí nós já começamos a ver a soberania de Deus, ou seja, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, e eu faço com quem eu quiser. Ele podia falar, vai aqui em Israel, vou preparar alguém. Ele falou, vai em Sidom, e lá eu já ordenei que uma pessoa sustente, alimente você. E diz que quando ele chega em Sidom, às portas da cidade, ele encontra uma viúva que está catando alguns cavacos, alguns pedaços de lenha. E nós temos que lembrar que a porta da cidade era o lugar onde muitas vezes acontecia o julgamento. Tanto que quando uma pessoa era condenada ao apedrejamento, eles levavam a porta da cidade e lá acontecia tudo isso. Alguns estudiosos falam que a porta da cidade, às vezes, era um centro de comércio, tudo acontecia nas portas da cidade. E nós temos uma viúva que está às portas, só pelo nome viúva, no Antigo Testamento já carrega alguém que foi esquecida, alguém que está marginalizada e provavelmente uma pedinte de esmola. Tem uma pessoa que então está abandonada, que não tem nome, perdeu o marido, perdeu a pessoa que faz esse diálogo com a sociedade, e agora ela é abandonada. E ela está vivendo um período de seca, ela está vivendo um período de miséria, está vivendo um período de escassez, onde não se tem nada. É um momento onde a terra estava sofrendo pela falta de chuva, e ela vai ali, e quando Elias a conhece, ele fala, olha, vai e traz uma botija de água. E ela então reconhece, ela vai, traz a botija de água, e indo ela buscar, diz que ele chama, ele fala, olha, traz também um bocado de pão para mim. E a resposta dela, ela olha, tão certo quanto vive o Senhor teu Deus. E ela teve esse contato, ela conhece o profeta, ela fala, eu sei quem é o teu Deus. No versículo 12 ela fala, tão certo como vive o Senhor teu Deus. Nada tem induzido, e é muito interessante que ela não fala o Senhor nosso Deus, porque ela era uma mulher pagã. Ela fala, tão certo como vive o teu Deus, nada tem induzido a somente um punhado de comida, e eu vim buscar esses cavacos porque vai ser a nossa última refeição. Nós vamos comer e depois nós vamos morrer. E aqui nós enxergamos o desespero de alguém que não saiu para pedir comida. Não é alguém que saiu para ver o que eu vou ganhar hoje e vamos voltar. Nós estamos vendo um período de desilusão,
Um período onde essa mulher acabou a esperança, acabou para ela o sinal de oportunidade, porque a fome estava acontecendo, ou seja, o caos estava sobre a terra, gado morrendo, plantações que não renderam, pessoas perdendo seu dinheiro, pessoas perdendo suas posses, e ninguém dando nada, e ela fala, não tem mais nada, eu vou comer e vou guardar a morte junto com o meu filho, porque não tem mais solução. E aí então o momento que eles falam para ela, não temas, mas faz realmente o que você disse, mas primeiro, você faz um bolo pequeno, traz para mim, depois você vai fazer um bolo para você vai fazer um bolo para o seu filho e você vai comer. E aí ele vai falar para ela, por quê? Porque da tua panela não se acabará a farinha, e o azeite na tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ou seja, enquanto houver miséria, enquanto houver seca, o Senhor vai colocar farinha na tua panela, na tua botija, o Senhor vai colocar azeite. Ou seja, enquanto tiver esse caos sobre a terra, o Senhor vai cuidar de você. Mas primeiro, faz para mim e depois você faz para o seu filho. E diz que essa mulher, então, ela vai para casa, ela faz o bocado e ela leva para o profeta e diz que ela comeu durante muitos dias. E aí, Senhor, nós vamos pensar na fé que pode mudar a realidade, ou seja, na fé que move o sobrenatural. Então, nós somos presbiterianos, mas nós cremos em milagres. A nossa teologia é reformada, mas a Bíblia está recheada de milagres, de pessoas que alcançaram graça de Deus, alcançaram milagre de Deus, seja ele na vida financeira, que foi o caso dela, porque ela teve sustento na casa dela, pessoas que ganharam cura, pessoas que tiveram casamentos restaurados, vidas transformadas. Então Deus, ele responde orações. Só que o que atrapalha muitas vezes esse diálogo nosso vem do materialismo. Nós estamos vivendo uma época desse capitalismo onde nós trabalhamos, nós ganhamos, nós temos, nós podemos, e muitas vezes nós esquecemos se é que Deus que está no controle. Porque nós trabalhamos, porque nós temos inteligência, porque pegamos final, porque nós somos os melhores alunos da sala, porque nós damos conta de fazer, e você olha para o que pega depende, é meio assim, que ele não é igual a você, você não se mistura com seu jantar, assim? E porque o time bom não vai para o final, não, nosso não vai para o final não, só de vocês. E aí você consegue comer o pão, você consegue comer o seu almoço sem agradecer, porque afinal de contas, quem levantou cedo foi você, quem suou foi você, quem comprou foi você, e Deus não teve nada a ver com isso. Nós esquecemos que Ele é o Senhor da saúde, é Ele que dá sabedoria, é Ele que dá entendimento, ou seja, de um dia para a noite, nós podemos cair numa cama, nós podemos morrer, mas nós achamos que somos nós. E aí nós compramos, nós temos vontade, a gente compra, tem vontade, a gente compra, então automaticamente não precisa de Deus. A gente até faz uma oraçãozinha, meu Deus, tem misericórdia, dançou, manda o WhatsApp, vai lá, compre 10 vezes, tá tudo certo, a gente dá um jeitinho, então ou seja, a gente vai vivendo a nossa vida sem Deus e deixa o caos entrar. E entra uma avareza no nosso coração, que você consegue comprar uma roupa cara, consegue pagar uma comida cara, comprar metade, não vou levar o resto, não, porque você está com vergonha de chamar você de pobre, mas você não consegue pagar um cachorro quente para uma pessoa. Você não consegue olhar para uma pessoa que está sofrendo e ser às vezes um canal de bênção para essa pessoa. Então esse materialismo ele vai consumindo a nossa fé. O liberalismo é outro vilão, porque o liberalismo tudo é normal. Você teme a Deus, você é crente, você serve a Deus, mas eu acho que não é tão pecado, eu não concordo muito com a igreja, não concordo muito com aquele grupo lá, a mensagem foi uma vez, eu não concordo muito com essa palavra que foi dada, porque Deus é Deus, Deus é Pai, então pode todas as coisas, e aí tudo começa a virar normal, tudo vira natural demais, e aí nós começamos a concentrar no aqui e agora, e esquecemos de Deus, esquecemos do senhorio dele. Outra coisa é o antropocentrismo, ou seja, o homem é o centro. É o homem que é importante. No momento que você se sente infeliz, você começa a culpar as pessoas. Aí o ruim é o teu pai, o ruim é o professor que te explicou direito, o ruim é o marido, o ruim é a esposa, e no final das contas o ruim é Deus, porque como Deus foi fazer isso comigo? Eu sou tão fiel, eu sou tão crente, agora eu estou buscando, eu estou honrando a Deus em todas as áreas, e Deus deixa acontecer um negócio desse comigo. E aí nós saímos do nosso lugar, colocamos Deus, nos sentamos no trono e colocamos o dedo na nariz de Deus. O Senhor está fazendo errado, porque se o Senhor olhar na vida, o Senhor vai ver que eu não mereço. E aí é um culto ao homem, um culto centrado então à mulher.
E se nós formos resgatar, né, quem tem trazido isso para nós podemos lembrar de Sartre. E ele vai falar que não existe vida após a morte. E ele vai resgatar as essências do existencialismo. Que o que importa é você viver, e já que não existe vida após a morte, então ele declara que a vida é uma piada sem graça. Porque você vive, morre, acabou. Então você precisa aproveitar bem esse tempo. Você precisa curtir, porque Deus é uma grande invenção, Deus é uma grande tolice. E isso vem para a nossa cultura. Nietzsche vai falar da morte de Deus. Ele fala, Deus não existe. E aí ele vai resgatar que o homem ele é autossuficiente para ele conseguir viver. E vai vir uma corrente psicológica que ele fala disso, que você não precisa de ninguém. Não há só alguém para dar um direcionamento, mas a cura está em você para todos os seus traumas. A solução de todos os teus conflitos, ela contém dentro de você. E se você ficar esperto para isso, você mesmo vai achar o caminho. Então você não precisa de outras pessoas, você não precisa nem de remédio, porque se você realmente se perceber, se você se conhecer, no final, todos os traumas vão estar curados. E se nem de remédio precisa, muito menos de um ser espiritual que não tem nada a ver com você. E aí vai vir por esse caminho influenciando outras pessoas. Marx vai resgatar desse homem, né, que é o próprio Deus, e que a concepção de Deus é apenas, né, algo que foi projetado pelo homem. E aí vai falar da religião como o ópio do povo, que vai pegar os ignorantes, colocar tudo dentro do pacote, e descer ela abaixo um conhecimento que não existe, e falar que é um povo enganado, um povo iludido sem conhecimento. E isso vem trazendo, é isso que nós estamos bebendo. Bebendo de uma sociedade que tem coragem de falar, agora eu não tenho religião. Está crescendo muito número de pessoas que não têm religião. Antes ele era católico, não praticante, crente, não praticante, espírito, não praticante, mas agora ele tem coragem de falar, eu não tenho religião, não acredito nessa bobeira de Deus. A vida é aqui agora, é aqui que acontece, ponto final. E tem muitos que estão começando a conhecer a Deus, mas não, eu conheço a Deus, mas tem umas coisas que eu não concordo, tem umas coisas que eu não acho, então eu vou guiando, vou seguindo o meu caminho. E aí é onde vem a fé. Aí nós podemos lembrar de Jesus, falando que nos últimos tempos, o amor de muitas pessoas iria esfriar, ou seja, a fé de muitas pessoas iria acabar. E é o que nós estamos percebendo hoje. Né? Você ainda crê, você tem fé, você crê no sobrenatural, e esse é o nosso resgate, fé, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Esse mês é para nós resgatarmos que o justo vive pela fé, mas nós vamos lembrar que fé está ligada em milagre também. Fé é a obediência, fé é a prática, a fé é a força que nos ajuda a vencer, viver mesmo, apesar de, mas a fé pode surpreender as pessoas, porque Deus invade a história do homem e Deus surpreende as pessoas. E é isso que acontece, ele ora e não chove, e ele vai para uma terra onde existem pessoas pagãs, e ele fala com uma mulher que não conhece Deus, ela fala, olha, esse teu Deus aí não tem nada lá em casa. Ele fala, eu sei disso, então vai e faz o bolo e traz o bolo para mim, que você vai ver que não vai faltar comida na tua mesa. Eu fiquei pensando muito nesse texto, porque a gente é muito diferente dessa viúva. Porque quando existe um desafio de fé, a gente fica, Deus, se subir 2 dedinhos nesse copo, eu vou dar um bolinho para o outro, não é assim? Deus, se o Senhor me der uma promoção, eu vou dar uma oferta. Né? Deus, me dá um sinal, a gente pega um sinal, né? Se é para continuar casada, me dá um sinal. A gente só não lê a Bíblia, a gente pega o sinal, né? Dá um sinal, né? Se é para namorar, me dá um sinal, né? Se é para ganhar dinheiro, a gente fica pedindo um sinal. E essa mulher não fica, ó, se subir aqui um dedo eu faço. E Elias não é gente boa, fala, traz para mim primeiro, depois você leva para você e para o seu filho. Se o contexto é de fome, eu fiquei pensando como você vai pegar, que você tem pouco, falando já de morte, não vai tirar para dar um pedaço para o outro. Às vezes bate na porta da gente na janta, assim. Aí você vai alemar, fez um mexidão pro teu marido, vai ter comida aí. Você, não tem não. Aí você vê, só dá para um mexidão, não tem nada não. Assim, as crianças você põe um lanche lá. Imagina você que é mãe, e está na rua com uma madeira, e passa alguém e fala, olha, me dá um pouco de leite. Aí você fala, essa é a única mamadeira que eu tenho. Como que eu vou dar para o filho? Várias coisas, ela não tem nada, e provavelmente a cidade não tem nada, por isso é o caos da morte, e é o momento que ela é desafiada. Então nós vamos resgatar algumas coisas práticas, para que o sobrenatural venha, e nós não podemos abrir mão disso. Não estou falando de determinar, de exigir, porque Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer.
mas Deus já deixou muitas promessas, nós temos que nos apropriar das promessas do Senhor. Você já recebeu aquilo que Deus realmente diz que tem para nós. Então você precisa conhecer a voz de Deus para não ficar perdido. Você precisa conhecer quais são as promessas de Deus, conhecer o que Deus fala a teu respeito, o que Deus fala através da tua vida. Você precisa saber quais são os princípios de Deus que vai guiar as tuas escolhas e que vai determinar até onde você vai. Porque se nós não conhecemos a voz de Deus, nós ficamos perdidos, desorientados. E aí a gente faz besteira e começa a fazer loucura. Aí é o que a gente tem visto pessoas vendendo carro, porque se ele vender o carro, Deus vai dar um outro, não é assim? Fica vendo as pessoas querendo fazer várias coisas, faz isso, faz aquilo, porque aí Deus vai fazer algo, sendo que na Bíblia não tem nada disso. E por outro lado, nós vemos muitos cristãos sofrendo, porque não sabem que Deus pode fazer algo. Aí ao invés de orar, ao invés de jejuar, ao invés de fazer o mesmo momento na presença de Deus, porque a Bíblia fala que a gente não pode jurar, mas fala que Deus se agrada dos nossos votos. Deus fala que você não deve jurar, porque se você jurar e não cumprir, tua casa vai cair. Ele fala, por isso não jure nem pelo céu, nem pela terra. Mas o Salmo fala, Deus se agrada dos nossos votos. Nós podemos ver isso com Daniel. Resolveu Daniel não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ficou bom e bem de aparência, ganhou conhecimento, e como ele decidiu, Deus ainda deu o dom de interpretação de sonhos, e a gente vai ver os milagres acompanhando. Ele vai ser jogado na cova dos leões, e os leões estão de boca amarrada, porque 3 vezes por dia ele estava orando, ele estava clamando, ele não tinha medo disso, porque ele buscava Deus. Então, para que os milagres venham, para que o poder de Deus seja ministrado, nós precisamos conhecer a voz de Deus, conhecer até onde nós podemos ir, e até onde que nós temos que ir. Nesse caminho Deus pode falar, vai demorar. Nesse caminho às vezes Deus fica em silêncio. Nesse caminho às vezes Deus fala, não vou fazer, que é o que Deus fez com Paulo. Mas nesse caminho também, Deus pode nos surpreender, e você pode receber uma cura. Nesse caminho você pode receber uma bênção do teu casamento, você pode ter um filho que vai voltar, você pode ter um emprego do qual você não tinha noção que você poderia ter, você pode ganhar lá uma promoção que você tem batalhado por isso, porque Deus surpreende a nossa vida. Fui fazer uma visitinha sábado para o Carlos. Ele não vem na igreja desde 23 de dezembro, que teve um acidente de carro, Carlos Bernardes. Ele disse que tem alguns dias já que ele está com dor, na cidade foi extremo, falaram que estava tudo bem, que ele podia ir embora, que a dor era só o trauma. E aí agora, um mês atrás, ele foi no médico, estava doendo muito, o médico mandou fazer uns exames, e falou assim, olha, não sei que não viram lá, mas você teve um esmagamento de vértigo, você corre um risco sério, você está na cadeira de roda, você está andando, às vezes pega um pezinho, e ele estava achando que era só dor, então tinha hora que tentava fazer exercício, levantar, o cara fala, não pode, você tem que colocar um colete urgentemente, você está corre um risco de pensar o pneu aí, e já era. E sentindo muita dor, ele fez vários exames, disse que um dos médicos falou assim, ó, você vai ter que fazer no mínimo 3 cirurgias. E quando ele foi no clínico geral, o médico falou, olha, está cheio de pedra para vesícula, nós temos que tirar ela, tem uma hernia em cima aqui, o teu estômago vai ter que abrir, devido a pancada, que deu uma infecção, perfurou, a gente precisa ver o que está acontecendo aí, e tinha mais um negócio que eu esqueci. E aí os médicos pediram mais um exame, precisava operar logo para fazer, e disse, meu pastor do céu, ele está arrebentado desde dezembro, nem sai de casa, muita dor, agora como é que vai fazer um negócio dele? Ele falou, nós começamos a ajoelhar aqui em casa, pedir para Deus ter misericórdia, para Deus ter piedade, porque nós cremos que Deus cura. Ele falou, pastor, desde que eu dei igreja, eu já orei com muitas pessoas, e muitas pessoas foram curadas através da oração, e eles começaram a orar, e agora ele foi fazer o exame, e levou para o médico, o médico falou assim, olha, deixa eu falar um negócio para você sério. As pedras eu não sei para onde foi. Nós sentimos uma coisa, porque não tem nada. Ele falou, a hernia desapareceu. E agora você só vou dar um remedinho. E o colete ele usou 19 dias só, que estava dando uma dor, porque estava me pinçando o nervo, e nas costas também teve que tirar, o médico achou que não conseguiu andar de colete. Ele foi fazer exame. O médico disse, olha, não sei o que aconteceu, mas nesses 19 dias a tua vértebra está soldadinha, está calcificada. Eu vou te segurar você só mais um mês agora, para a gente poder dar força desse osso aí, e daqui a um mês eu vou te dar, né, te liberar, você está liberado para você fazer as ações, porque não tem mais nada, está perfeitinho. O nosso Deus ainda faz milagres. Tem muita gente correndo, tem
muita gente sofrendo, mas nós não podemos abrir mão do sobrenatural. Isso não é coisa de pentecostal, não é coisa de... Por isso nós temos que saber qual é a voz de Deus, o que Deus fala a nosso respeito. Porque se nós sabemos que não é, que Deus não vai fazer, nós temos que calmar, porque a gente vai ver semana que vem. Se Deus fala, espera, nós temos que ter força para conseguir esperar. Mas no meio do caminho Deus pode nos surpreender. No meio do caminho Deus pode invadir a nossa história, fazer algo fantástico. A mãe do Paguinho, mesmo, a gente estava orando muito com ela, porque ela ficou muito mal, foi internada lá no CTI, inchou demais também, e os médicos falaram que ela não ia sair viva de lá. O Ministério de Intercessão, orando, ela era da Igreja Batista Árabe, e de uma hora para outra ela foi voltando, recuperou o quarto, saiu, disse que no dia que ela estava saindo, o médico tinha ido visitar, falou assim, olha, você vai a alguma igreja? Eu falei, eu vou lá no Batista Árabe. Ele falou, você não acha que você tem que dar um testemunho da tua igreja, não? Ele falou, raríssimos casos que você tem, sai do CTI comigo, e você está saindo sem nenhuma sequela. E ela está bem, graças a Deus, porque Deus ainda faz milagres. Nós temos que crer, nós temos que resgatar a fé, aumentar a nossa fé em Deus, aumentar a nossa obediência, a nossa prática, porque Deus pode visitar a tua casa, Deus pode visitar a nossa cidade, Ele pode visitar o nosso país, Ele pode mudar a nossa história, porque Ele tem poder para fazer, e o meio é a fé. O canal é lançar na palavra dEle, obedecer a palavra dEle, mesmo que nós não tenhamos nada na nossa mão. Por isso, ouça a voz de Deus. Essa mulher falou, olha, tão certo como diz o teu Deus. E eu não sei que jeito que foi isso aqui, quando Deus fala, ó, demora-te ali onde eu ordenei a uma mulher viúva que vai te sustentar. Uma coisa louca. Deus chega com uma pagã que adora outro, Deus fala, alimenta o cara que vai vir aí. Alimenta o meu profeta, alimenta o meu servo. E ela falou, teu Deus falou, mas não tem nada lá não. Ele falou, não, bem disseste, mas faz primeiro para mim, depois você faz para vocês. E aí vem o segundo ponto então. O sobrenatural está ligado a uma prática, então não fique parado. A nossa geração tem que ver para crer. Assim, nós somos um bando de Tomé, e a gente quer colocar limite. Porque se Deus mudar o meu trabalho, aí eu vou dar um dízimo maior. Na hora que eu pagar minhas contas, aí eu vou dar uma oferta. Na hora que eu tirar os... aí eu vou ajudar no ministério. Não, porque se meu marido mudar, aí eu vou honrar o casamento. Não, porque se Deus me dá uma resposta hoje, aí eu vou firmar na igreja. E a gente fica colocando condição. E ao invés de fé, nós temos prova de Deus. E aí nós não temos fé. Nós não conseguimos nos lançar naquilo que Deus falou e batalhar por Ele. Aí nós cantamos, entra na minha casa, entra na minha vida, assim, mexe com a minha estrutura, mas subir na árvore nós não queremos. Nós não queremos de terno e gravata sair do nosso trabalho, ou com um caderninho debaixo da mão, mochilinho nas costas na faculdade, subir em cima da árvore. O que você está fazendo aí? Eu estou vindo aqui porque Jesus vai passar, eu quero ver Ele. Mas você é crente? Não, eu só estou olhando aqui, todo mundo fala dele, eu quero ver. Ou seja, era um cobrador de imposto, ele tinha uma boa posição na sociedade, e ele estava lá em cima, vendo o que Jesus faz, eu vou na tua casa hoje. E ó, no final da história, hoje houve salvação nessa casa, porque mais um pecador se arrependeu. Nós queremos que Jesus fala, seja feito conforme a tua fé, e comece a enxergar na hora como foi Bartimeu. Mas quando ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, cala a boca. Ô Jesus, filho de Davi, me socorre, cala a boca. Você não passa de um pedido, você não passa de um mendigo, fica no teu lugar, não incomoda Jesus, que ele tem coisa mais importante para fazer. Eu falo, não quero nem saber o que Jesus tem que fazer. Jesus, filho de Davi, tem dó de mim. E Jesus fala, traz esse cara. Então nós temos que resgatar, o próprio Jesus disse, quando você for orar, entra na tua casa, no teu quarto, que o Pai que te vê em secreto vai responder. Mas Jesus também contou que uma mulher foi atrás de um juiz iníquo, falou, julga minha causa, falou, não julgo. Ele voltou, ela voltou, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Chegou no fim, não aguento mais, traz essa mulher que quer julgar, que os caras estão me importunando. Aí Jesus falou, se vocês que são maus não aguentam a perseverança, ainda mais o vosso Pai que está nos céus. E Jesus fala, sejam perseverantes na oração. É igual quando você está cantando teu filho, manda isso, não, depois da moça, bom, mas só um pouquinho. Você? E Jesus fala isso, faça isso. Jesus nos ensina a batalhar. Aí na oração de presbiteriano, que nesse ponto nós somos fracos demais. Senhor, Deus Abraão, Isaac, Jacó, Deus soberano,
abençoa, amém. Ai, já faz 2 dias que eu estou orando, até agora nada. Ai, eu acho que vou parar de orar. Ai, não vai mais. Então, se não vai mais, eu falo, Deus, muito obrigado, porque não vai, daqui para frente vamos caminhar. Ah, pastor, eu cansei de orar, não vai curar minha mãe, não vai curar meu pai. Pastor, meu marido não vai mudar, e daí? Você quer a morte, você faz. Você ora, você pode orar com ele desse jeito. Porque a Bíblia diz até que a morte os separe. Só que a gente não consegue caminhar, ou seja, falta a fé, falta estar ligado a essa prática. Eu li uma frase que diz assim, né? Vamos parar, não é uma frase aqui. A fé não pode separar-se do objeto em que se crê. Sem a segurança do objeto, a fé pode tornar-se uma emoção descontrolada ou uma presunção sem qualquer promessa sustentável. A fé pode ser desligada da palavra de Deus, ou seja, o objeto da nossa fé é Deus. Ai, pastor, que termo estranho falar que Deus é objeto. Ou seja, o objeto da teologia, ou seja, quem nós estudamos é Deus. A diferença é que todas as ciências, quanto mais você estuda o objeto, mais você domina. E na teologia, quanto mais você estuda Deus, mais você é Deus dominado pelo objeto. Esse texto é muito interessante, porque ele fala, olha, você não pode separar a tua fé do objeto. Porque se você separa a fé do objeto, ou seja, separa a tua fé de Deus, você vai ficar sem segurança, descontrolado. Aí são as aberrações que a gente ouve por aí. É as profetadas que ficam falando as coisas sem querer, às vezes até a intenção é boa, é do sentido de Deus. Ô Deusinho miserável com uma certa honra. Deus não é cartomante, Deus não é uma entrega, eu ando em 2016, joga um negócio, joga outro negócio, ou seja, Deus é justo, Deus é fiel, Ele é fora do tempo e Ele domina o tempo. Você pode estar 80 km por hora no teu lugarzinho, obedecendo todas as leis, bravo, se você querer correr mais, e ver um sem vergonha 200 por hora te pega de frente na curva. Deus tinha poder para arrancar o carro e colocar do lado de lá, mas pela vontade permissiva, Ele deixou. Deus, pastor, Deus faz isso, Ele é Deus. Ele tem autoridade, é isso que fala esse texto. Fala que vai parar de chover, para vocês aprenderem que Baal não manda esse negócio. Vai começar mandamento de novo, os 10 mandamentos. Eu vou endurecer o coração de Faraó. Vou matar todo mundo no mar, e vocês vão saber que quem bota para quebrar sou eu. Pastor, mas eu não vou crer no Deus desse, então vai embora daqui. Ele não tem jeito. Ele é Deus. Nós nos prostramos diante da soberania dele. Nós nos rendemos diante dele. E é esse Deus que nós cremos. E o melhor, nós não estamos do lado de Faraó, nós estamos do lado dele. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Senhor. Então você ora para Deus mudar a tua finança, mas gasta mais do que você ganha. Você ora, Deus faz um milagre na minha finança, não é preguiçoso, não vai trabalhar. Não dá dízimo. Pastor, eu não concordo. Então vai ler a Bíblia, meu filho. A Bíblia diz, faça a prova de mim, você vai ver. Porque eu sou o dono da prata e do ouro, e se você trouxer o dízimo, eu vou repreender o devorador e vou prosperar o trabalho de tuas mãos. Você vai ter sustento na tua casa. Mas não é ficar lá, se a farinha subir, eu vou fazer o pão. Não, a gente fala assim, Deus, se a venda melhorar, na hora que eu pagar as contas, só vai ver o que eu vou fazer. Nós damos uma condicional, e aí nós esquecemos da prática. Deus, porque se o Senhor fizer uma obra com meu marido, eu vou amar até a morte. Enquanto Espírito, você quer que teu marido venha para a igreja, então cala a tua boca e seja a melhor mulher do mundo. Que vai falar, você era ruim, você ficou bobo, vai querer ficar bom, onde você está descobrindo o nosso Deus? Aí você fala, não, minha mulher é muito ruim, fala demais. Ele fala, então morra pela sua mulher. Porque se você morrer pela sua mulher, eu falo, eu tenho o melhor marido do mundo, o olho dela vai brilhar, e ela vai honrar você, ela vai andar com você. A Bíblia diz, pai, não provoca o vosso filho a ira, porque isso vai trazer desgosto nele. Fala, filho, obedecei a vossos pais. Então tem uma condicional. Mas nós queremos que Deus faça um milagre no pai, porque aí eu vou obedecer, porque meu pai não tem jeito. Não, porque eu tenho que, se Deus der, aí eu vou fazer algo. Irmãos, nós queremos o sobrenatural, ele vai vir. Então, realmente nós abrimos a nossa mão, de pegar o nosso nada e falar, está aqui, profeta. E o primeiro é do profeta.
O primeiro é para Deus, o primeiro que ela dá é para Deus, depois ela vai voltar para a casa dela com a miséria. Mas quando ela volta, ela faz e tem farinha, ela faz e tem farinha, ela faz e tem farinha. Nós não vemos a dispensa dela cheia, nossa, 50 quilos. Mas ela faz e tem farinha, ela faz e tem farinha, ela faz e tem farinha. E ela vive todos os dias da miséria, Deus dá, porque no dia que a chuva vem, a fertilidade vem, ela pode ir nos campos, porque algumas pessoas vão deixar alguma coisa jogada, e aí muitas pessoas têm de novo para ela poder garantir o seu lar, a sua casa. Então o resgate do sobrenatural está ligado a essa prática, não fique parado, não cai nas profetadas da vida. Eu já contei aqui que há 7 anos atrás, sempre tem um profeta que fala que nós vamos ser pai, eu e a Fran. Só que a diferença é que teve gente que põe na mão da barriga e fala assim, mano, mas não tem nada, vocês não estão sentindo nada? Eu falo, não, pode ir lá, porque é menininho ainda. Aí que a gente vê que Deus está fora do tempo, né? De 7 anos, né? Naquela época estava com 3, aí dá para a gente fazer as contas como que é. É por isso que muita gente vai entregando a revelação, Deus mandou dizer isso para você, depois não acontece. Aí você fala, nossa, Deus é mentiroso. Não! Mentiroso é o profeta que foi falar para você. Porque pela emoção, por estar fora do objeto da fé que é Deus, ele às vezes fala as coisas. E às vezes até com boa intenção. Às vezes ele está orando, ele está no momento, ele sente aquilo ali e ele joga, mas não é boca de Deus, não é a voz de Deus. Então toma cuidado. Né? Eu até lembrei quando estava ministrando no primeiro culto. Uma vez eu estava lá em Boa Esperança, na nossa congregação, quando tinha lá, e veio um bêbado. E ele, glória a Deus, aleluia, só posso ser crente, porque se não fosse, né, assim, um crente desviado, não tinha assim linguajar. E eu comecei a pregar no meio de semana, olha pastor, deixa eu falar um negócio. Eu falei, não, mas você fica quieto, eu estou falando, eu vou falar, na hora que eu terminar, eu vou dar um pedacinho para você falar. Então tá bom. E ele ficou quieto, eu continuei pregando, no meio do sermão, ele, ô pastor, qual que é a palavra de Deus para mim nessa noite? Pai, nunca entreguei revelação, mas vai lá, né? Falei, Deus está mandando te dizer para você criar vergonha na tua cara, sair da cachaçada e voltar para Deus, que você está fora da casa dele. Ele baixou a cabeça, ficou por ter no final com o pastor. Deus fala forte para gente. Fala. Porque nós queremos um negócio sobrenatural, mas nós não queremos a prática. Porque quando você sabe que tem um pastor que entrega a revelação, fica todo mundo atrás do pastor. Você faz a fininha, ele ora, terminou de orar, você está lá. Ele está tipo, meu filho, tem gente atrás, você está lá. Ou seja, o que Deus tem? A gente fica esperando o sobrenatural, o que Deus vai falar. E nós esquecemos da prática, ou seja, o milagre está linkado na prática. E em último lugar, tenha fé, pois Ele ainda faz milagres. E é por isso que nós estamos aqui, gente. Nós estamos sofrendo demais, está tendo muito sofrimento. Tem muita casa que está judiando a situação, não sabemos se é o diabo, se é porque nós estamos vivos, se Deus tem uma aprovação, mas está todo mundo sofrendo. Mas Deus continua sendo Deus e Ele continua sofrendo. Ou seja, as portas da nossa igreja estão abertas, porque Ele diz que as portas do inferno não prevaleceram. Tem muita gente declarando que não quer Deus, mas tem muita gente se convertendo. Como ser convivente? Uma geração depravada. Uma geração, a gente viu aí no velório de Carneiro, o pessoal fazendo xixi, os meninos arrancando a roupa no meio da rua, urinando, ou seja, perdeu o senso. Vai nas recuas, que é um bacanal que é feito, bebe para chuchu, e aí chega uma que fala, eu não quero isso não, eu estou precisando de Deus. E a pessoa se converte e abandona tudo isso. Ou seja, hoje no nosso mundo, o que é certo é viver sem Deus, ou seja, o que está estável na faculdade é falar que você não tem religião. O que dá estado para as pessoas hoje é falar que você não tem Deus, só que as pessoas estão preferindo abrir mão desse estado e viver careta. Por quê? Porque Deus ainda faz milagre de converter pessoas. Pessoas que estão se rendendo aos pés do Senhor. Então Deus abriu o mar, Deus libertou o gadareno, Deus tocou o coração de Zaqueu, multiplicou o pão, curou a mulher de fluxo de sangue, e Deus ainda pode fazer isso hoje, meus irmãos. Deus pode mudar o seu casamento, Deus pode mudar a vida do seu filho. Deus pode curar você de uma enfermidade, Deus pode mudar a nossa cidade, Deus pode ter uma solução no nosso país, Ele pode fazer. Mas você vai, pastor, isso se Ele não fizer, vem domingo que vem. Mas nós vamos pedir, nós vamos orar, porque se nós não orarmos, não vai acontecer. Se essa mulher fica quietinha na casa dela e come o bolo, ela ia morrer. Você já ficou entrega ou não entrega, entrega ou não entrega, mas isso multiplicar, nós não sabemos. O que nós sabemos é que ela falou, está aqui,
Não sei se vai igual a Hulk Globo, quando tem que entregar o cheque do doce para quem assistiu aquele filme antigo, né? Dá, não dá, mas ela deu. Diz que durante muitos dias ela comeu. Durante muitos dias ela foi sustentada por Deus. Deus cuidou de uma mulher pagã que creu no Senhor. Então Jesus disse que a noiva, ela vai jejuar quando o noivo estiver ausente. Por que os teus discípulos não jejuam? Porque eu estou aqui. Mas vai chegar o dia que eu não estarei mais, e aí eles vão dobrar os joelhos, vão jejuar. Peçam ao Pai, pois o Pai não dá coisas ruins aos seus filhos. Um homem pode dar até um pedaço de pau, mas o Pai, que é Deus, nunca vai dar coisas ruins. Está doente, chama os presbíteros, porque muito pode a oração do justo. Deus ainda faz algo sobrenatural. Queria convidar o louvor à minha frente. Então nós cremos em Deus, essa é a nossa confissão. Nós cremos no Pai, nós cremos no Filho, nós cremos no Espírito Santo. Essa é a nossa razão. Nós não sabemos ainda o que Deus pode fazer, mas nós sabemos que Ele pode fazer. O que Deus quer que nós demos, o quê? O nosso primeiro passo. O que Deus quer que nós façamos esse caminho da prática, de poder obedecer e chegar onde Ele quer. Chegar onde Ele está, esse é o nosso chamado. O nosso chamado é nos lançar em Deus, e é isso que o pastor Patrick falou semana passada. Obediência. Obedecer é o mais importante. Obedecer ao que Deus nos pede, e dessa forma, jejua. Dessa forma, faça os seus pactos de oração. Dessa forma, leia a palavra de Deus. Dessa forma, chore. Ana, ela ia para o templo uma vez por ano e ela chorava, Deus me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Chegou um ponto que ela estava chorando tanto que o sacerdote acha que ela está embriagada, e ele ainda vai dar uma catraca nela, falou, mas você está louca? Você veio para o templo embriagar? Onde se viu? Você saiu de noção? Ela fala, não, eu estou derramando a minha aflição diante do meu Deus, que eu estou sendo envergonhado por vocês escrevem lá na minha casa. Meu marido tem outra esposa, ela tem jogando na minha cara, que eu não tenho filho, eu sou uma árvore morta. E ele fala, vai para a tua casa, porque hoje Deus te deu. Se ela não chora, não tinha salvação. Se ela não paga o preço, não tinha. Se Bartimeu não fala, Jesus, eu quero ver. Ele estava cego, sentadinho lá, até hoje não Deus morre. Nós vamos resgatar o que o nosso Deus pode fazer. Se Ele não fizer, Ele continua sendo bom, Ele está conosco. Mas e se Ele fizer? Se Ele fizer, a gente pode ficar no tempo novo. Para pensar nisso? Eu sou 10 anos atrás, nós entramos na igreja nova. 10 anos atrás, não pastor novo, a gente acredita. Mas hoje Deus fez, porque nós fizemos a prática. Não comece em novembro, não. É tempo de chuva, vocês estão loucos. O louco vai começar na chuva, começar a sentir medo, quando a tentação de remédio começar na chuva, não dá uma diferença. Porque nós temos um caminho de prática naquilo que nós ouvimos, não em loucura de profetar. Porque Deus disse, confia em mim, eu vou agora dos céus e vou derramar a bênção sem limite. Fazer o que se Ele nos ama? Fazer o que se Ele é o nosso Deus? E fazer o que se de vez em quando Ele resolve mostrar a eternidade, trazendo um milagre nos nossos relacionamentos. Vamos colocar de pé? Enquanto nós louvamos o Senhor, pensa qual é o sobrenatural que você está precisando. Ao invés de falar, Deus, se tiver farinha, faz o contrário. Fala, Deus, eu quero entregar o meu bocado. E quem sabe quando nós estivermos louvando, Deus vai falar qual que é o teu bocado. Para que o teu marido seja restaurado, para que o teu casamento seja renovado, para que haja uma cura. Quem sabe quando Deus fala isso é o teu bocado, traz primeiro, e você vai ver o que eu vou fazer sobre o caminho. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar.
tudo que eu preciso, antes mesmo de falar. Me ama, teu amor é bem maior do que eu posso imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. A razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comendo a mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Essa minha herança, meu Pai, a razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comendo a mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Vivo só pra ti. Senhor Deus, nós queremos estar na tua casa. Deus, nós queremos estar na casa do nosso Pai, todo-poderoso, soberano, dono de todos os céus. Senhor, nós queremos pedir perdão, porque muitas vezes nós não temos coragem de levar o nosso pão e o nosso bolo, e mesmo assim o Senhor fez milagre na nossa vida. Senhor, muito obrigado porque o Senhor olhou para nós, porque nós ainda pecadores, sendo ainda falhos, ó Deus, mas nós queremos colocar a nossa fraqueza, a nossa impossibilidade. Senhor, nós queremos colocar hoje, ó Deus, o nosso milagre nas tuas mãos. Senhor, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor tem autoridade sobre toda qualquer enfermidade. Senhor, Pai, nós declaramos a tua cura sobre aqueles irmãos que estão sofrendo, ó Pai. Ó Deus, nós repreendemos toda a ação das trevas. Se há alguma enfermidade espiritual que tenha atormentado, que tenha afligido os teus filhos, Pai, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Pai, nós abençoamos cada irmão, ó Pai, que está sofrendo por causa de um tumor, de uma infecção, ó Pai, uma enfermidade crônica, ó Pai, qualquer enfermidade física, emocional. Ó Deus, só pode curar pessoas hoje aqui nesse lugar. Senhor, só pode curar essa semana, só pode curar no hospital, aquele que está clamando por um socorro e nós sequer conhecemos essa pessoa. Senhor, visita a tua cura, visita, Pai, com o teu toque. Senhor, visita sobre aquela família, Pai, que está com o casamento destruído, um casamento que não consegue ter intimidade, não consegue ter amizade, não consegue ter amor. Ó Pai, nós clamamos por cada lar da nossa igreja, por cada casal da nossa igreja, que o Senhor reaviva a paixão, que o Senhor reaviva o teu toque, que o sobrenatural venha sobre a nossa vida. Senhor, nós clamamos sobre os filhos que estão afastados, ó Pai, traz de volta para casa. Senhor, converte a nossa casa, porque nós queremos poder dizer: eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. Pai, nós queremos voltar para a nossa casa, para o nosso lar na eternidade, não sozinhos, mas com toda a nossa família, para te cultuar, para te exaltar. Senhor, recebe a nossa igreja, Pai, recebe a nossa cidade, traz o sobrenatural sobre Alfenas, ó Deus, sobre a nossa política, Pai, sobre o nosso policiamento, sobre as empresas, Pai, traz dignidade, traz justiça. Senhor, traz justiça sobre o nosso país. Pai, tanto roubo, tanta desonestidade.
tem misericórdia. Senhor, tem piedade de nós, Pai, muda a nossa sorte, visita a nossa vida com o teu milagre. Ó Pai, nós estamos debaixo da tua soberania. Senhor, nós estamos debaixo da tua graça. Senhor, nós não queremos exigir nada, mas nós sabemos que o Senhor pode. E é no nome de Jesus que nós temos ousadia para estar na tua presença. Ó Deus, é no nome de Jesus que nós temos ousadia para jejuar, para orar e para pedir sempre ofício a nós, ó Pai. Estende tua mão e visita o teu povo. Senhor, renova o nosso coração nessa semana. Ó Pai, que nas pequenas coisas nós possamos ver o teu amor, que nas pequenas coisas nós possamos ver o milagre do Senhor brotando. E ó Pai, aqueles que o Senhor tem preparado, libera hoje a tua bênção, libera hoje o teu milagre, libera hoje o poder do Senhor, porque nós queremos voltar para casa, mas enquanto nós estamos aqui, nós queremos preparar o nosso lugar. E Senhor, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador, e o amor inconfundível do Pai, e capaz do Espírito Santo, seja derramado sobre cada um de nós, sobre a Varonilda, Pai, sobre a vida do Caio, sobre a vida de Santa Maria, e sobre todos os nossos irmãos espalhados hoje na face da terra. Amém, Senhor. Que o sobrenatural de Deus venha sobre a tua vida, em nome de Jesus.